2019, apesar de todo o Campeonato Mundial ter sido uma tragédia em fatos, né? Gravamos todas as tomadas para a abertura de Sheffield, então fizemos vários vídeos, várias fotos legais. Tem várias coisas que ninguém nunca viu que a SBD tem guardado. A SBD divulgou entrevistas, né? No qual eu falo que o esporte significa para mim, eu digo que o esporte significa viver e que eu não sou nada se eu não estiver ali levantando peso na plataforma. Eu encontrei um sentido para minha vida praticando esse esporte. Eu me emociono em falar porque através dele eu me descobri como pessoa. O powerlifting para mim significa vida, o meu viver, o meu dia a dia. É reconfortante eu ver o que eu treinei para fazer. Então, ver as luzes brancas e escutar o movimento válido, ou enfim, escutar isso, me deixa com uma sensação de tranquilidade. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Sem esse esporte, a minha vida não teria sentido. E hoje a minha vida não tem sentido se eu não estiver praticando ele, se eu não estiver competindo. Então, para mim, o powerlifting significa viver. Então, mesmo eu ficando em quarto no Campeonato Mundial, por eu ser a elite da SBD, eu tinha vaga para Sheffield. E organizei todo o Campeonato Nacional no Brasil. E, obviamente, não fiz um total astronômico no nacional porque não tinha como. E porque eu ia para Sheffield, né? Sheffield era recorde mundial, total, era todas as contas possíveis que eu fiz, eu não voltaria para casa com menos de 60 mil reais. E a maior conta que eu fiz, eu poderia voltar com 150 mil reais no bolso. Terminei Joinville, 2 semanas depois, fui para Noruega treinar com meu treinador. Fiz um total bom no treino, fiz 192, 125, 200. E lá a gente recebeu a notícia que ia ter lockdown no mundo inteiro e que Sheffield não ia acontecer. Tinha sido postergado. Saí do Brasil sabendo que podia ter lockdown, mas mesmo assim o patrocinador disse que era para sair. Fiquei frustrada porque Sheffield era a realização do sonho maior. Era o sonho de eu ter um dinheiro que eu queria para tentar comprar uma casinha, dar entrada num terreno, dar entrada em alguma coisa, né? Eu tinha feito todas as contas possíveis. O pior das hipóteses era um quarto lugar, porém eu sabia o quanto eu estava treinando para isso. A SBD não deixou a gente na mão, a SBD obviamente pagou, né? Eu tive que transferir o bilhete, né? Porque eu acabei ficando 3 meses para Noruega e ficou o ponto de interrogação na minha cabeça, né? Quanto que eu faria em Sheffield se eu tivesse competido? Olha, meu objetivo estava para 550 de total. Se eu ia fazer, não sei. Sei que o objetivo era esse. Eu fui para Noruega para ficar 2 semanas lá treinando, para estar bem adaptada. Pedi isso, né? Se eles podiam me ajudar com essa parte. E pedi pro meu treinador para poder ficar com ele, treinando com ele. Para eu poder descansar depois da paulada do campeonato nacional que me sugou bastante, né? Então a programação dele era eu ter feito isso. Aí se eu fiz um teste depois disso, não fiz. Ele acabou mudando todo o processo de treino e fica a dúvida, será que eu faria mesmo 550 de total? Tinha a vencedora de Sheffield desse ano, a Ivy Corrigan, estava nominada. E ela era uma das pessoas que já tinha um coeficiente na disputa. Amanda Lawrence e ela, né? E só que como a premiação era pro recorde mundial de agachamento, um recorde mundial, eu estava atrás do recorde mundial de agachamento, sabia que eu podia bater o recorde mundial de total, né? Então ia ficar umas contas bem disputadas, né? Como o Davi foi nominado também, então eu teria o meu treinador, teria o Davi junto comigo e o Japa junto que ia ajudar o Davi. Então o time ia estar meio que perfeito ali na matemática porque ia tudo junto, né? Então automaticamente eu ia estar perto de pessoas que eu confio para fazer uma competição histórica, né? E é o remorso que a gente tem, né? Que a gente sabe que talvez a gente não vai ter oportunidade de ser chamado, né? Porque tudo muda, tudo melhora, tudo evolui. Então, pessoas que estavam nessa primeira nominação competiram esse ano e competiram melhor ainda. Com certeza, daqui a mais 3, 4 anos vão ainda estar lá. E acredito que vão estar melhor também, né? Então,
Essa é a dúvida, né? E se eles tivessem feito, né? E se, como seria para todos? E se, naquela situação, a Amanda Lawrence era a principal favorita. Ganhar dela era quase impossível. Aí eles mudaram um pouquinho o sistema para agora ali, beneficiou bastante as categorias leves ali, né? Que as meninas fora de série, não tem nem o que contestar, né? Quem é a Ivy Corrigan? Ninguém sabia quem era a guria. Quanto é que a guria botou no bolso? Nem eu sei fazer a conta, meu filho. Mais de 300 mil reais ela botou no bolso. Só isso. E a vaga para chefe do outro ano sem precisar competir o Mundial desse ano. Só isso, mais nada. A empresa simplesmente chegou e falou assim, agora a gente vai dar o que um atleta merece. E realmente ele mostrou o projeto em 2018 em Barcelona, o projeto de Sheffield. Fiquei horrorizada. Falei pro Davi depois quando eu voltei de Barcelona, eu falei, caralho, tu não tem ideia que esse cara vai fazer. Agora eu fico rico, eu não fico mais. Porque, né, automaticamente os patrocinados estão dentro. E ele teve que mudar todo o rumo por conta que um suspenso, um fora, a Rússia suspensa, outro parou. Basicamente ele teve que mudar todo a seleção, né? Para os próximos anos pode ser que ele mude o processo todo de novo. Tem alguns critérios para entrar, né? Se algum brasileiro vai ter chance, não sei. Acho difícil. Vai ser aquela saudade, né? Olha lá o cartaz que a gente ganhou. Será como é que ia ser? Tá lá dando autógrafo, batendo foto.